Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 159, Salmos, de 105 a 108. Bora lá? Pessoal, um recadinho rápido aqui antes de começar, né? Não esqueçam de fazer a oração antes da leitura para pedir discernimento ao Pai. Salmos 105. Deem graças ao Senhor e invoquem o seu nome. Divulguem entre as nações o que ele tem feito. Cantem a ele, louvem-no. Falem de todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Busquem ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua face. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Ó descendentes de Abraão, o seu servo, ó filhos de Jacó, os seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. As suas ordenanças estão em toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, da palavra que ordenou por 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque. Ele o confirmou como estatuto a Jacó, a Israel como aliança eterna, quando disse: Darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos na terra, e vagueavam de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse. Por causa deles, repreendeu reis, dizendo: Não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento. Adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até que se cumprisse o que ele próprio previra e a palavra do Senhor o confirmou. O rei mandou soltá-lo. O governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor do seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Então, Israel foi para o Egito. Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. Deus multiplicou o seu povo, tornou-o mais poderoso do que os seus adversários, e mudou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tramassem contra os seus servos. Então enviou Moisés, o seu servo, e Arão, a quem tinha escolhido, por meio dos quais realizou os seus sinais milagrosos e os seus prodígios na terra de Cã. Ele enviou trevas, e houve trevas, pois não se rebelaram contra as suas palavras? Ele transformou as águas deles em sangue, causando a morte dos seus peixes. A terra deles ficou infestada de rãs, até mesmo os aposentos reais. Ele ordenou, e enxames de moscas e mosquitos invadiram o território deles. Deu-lhes granizo, em vez de chuva, e raios flamejantes por toda a terra. Arrasou as suas videiras e figueiras e destruiu as árvores do seu território. Ordenou e vieram enxames de gafanhotos, gafanhotos inumeráveis. Eles devoraram toda a vegetação daquela terra e consumiram tudo o que a lavoura produziu. Depois matou todos os primogênitos da terra deles, todas as primícias da sua virilidade. Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Não havia entre as suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios alegraram-se quando eles saíram, pois estavam com verdadeiro pavor dos israelitas. Ele estendeu uma nuvem como coberta e lhes deu fogo para iluminar a noite. Pediram, e ele enviou codornizes. Saciou-os com pão do céu. Ele fendeu a rocha e jorrou água, que escorreu como um rio pelo deserto. Pois ele se lembrou da santa promessa que fizera a Abraão, o seu servo. Fez o seu povo sair cheio de júbilo, os seus escolhidos com cânticos alegres. Deu-lhes as terras das nações, e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos, para que obedecessem aos seus estatutos e guardassem as suas leis. Amém. Salmos 106. Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor leal dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor, ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Bem-aventurados os que guardam a retidão, que sempre praticam a justiça. Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo. Vem em meu auxílio quando o salvares, para que eu possa desfrutar o bem-estar dos teus escolhidos, participar da alegria do teu povo e gloriar-me com a tua herança. Pecamos como
os nossos antepassados, fizemos o mal e fomos rebeldes. Quando os nossos antepassados estavam no Egito, não deram atenção às tuas maravilhas, não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal e rebelaram-se junto ao mar, o Mar Vermelho. Contudo, ele os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Repreendeu o Mar Vermelho, e este secou. Ele os conduziu pelas profundezas como por um deserto. Salvou-os das mãos daqueles que os odiavam, das mãos dos inimigos os resgatou. As águas cobriram os seus adversários, nenhum deles sobreviveu. Então creram nas suas promessas e a ele cantaram louvores. Logo, porém, se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Ele lhes deu o que pediram, mas enviou sobre eles uma doença terrível. No acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão, daquele que fora consagrado ao Senhor. A terra abriu-se, engoliu Datã e sepultou o grupo de Abirão. Fogo surgiu entre os seus seguidores. As chamas consumiram os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro, adoraram um ídolo de metal. Trocaram a glória deles pela imagem de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, o seu Salvador, que fizera coisas grandiosas no Egito, maravilhas na terra de Cã, e feitos temíveis junto ao Mar Vermelho. Por isso, Deus ameaçou destruí-los. Só não o fez por causa de Moisés, o seu escolhido, que se pôs na brecha diante dele, para evitar que a sua ira os destruísse. Além disso, rejeitaram a terra desejável e não creram na promessa dele. Queixaram-se nas suas tendas e não obedeceram ao Senhor. Assim, ele lhes jurou, com a mão levantada, que os abateria no deserto, que abateria os seus descendentes entre as nações e que os espalharia por todas as terras. Eles se uniram ao culto de Baal-peor e comeram sacrifícios oferecidos aos mortos. Provocaram a ira do Senhor com os seus atos, e uma praga irrompeu no meio deles. Mas Finéias se pôs de pé e interveio, e a praga foi interrompida. Isso lhe foi atribuído como justiça por todas as gerações, para sempre. Provocaram a ira do Senhor junto às águas de Meribá. Por causa deles, Moisés foi castigado. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Eles não destruíram os povos, como o Senhor tinha ordenado. Em vez disso, misturaram-se com as nações e imitaram as suas práticas. Prestaram culto aos seus ídolos, que se tornaram armadilha para eles. Sacrificaram os seus filhos e as suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue dos seus filhos e filhas, sacrificados aos ídolos de Canaã, e a terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros pelos seus atos, prostituíram-se com as suas ações. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra o seu povo, e ele sentiu aversão pela sua herança. Entregou-os nas mãos das nações, e os seus adversários dominaram sobre eles. Os seus inimigos os oprimiram, e os subjugaram com seu poder. Ele os libertou muitas vezes, embora persistissem nos seus planos de rebelião e afundassem na sua maldade. Ainda assim, Deus atentou para o sofrimento deles quando ouviu o seu clamor. Lembrou-se da sua aliança com eles e arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal. Fez com que os seus captores tivessem misericórdia deles. Salva-nos, Senhor, nosso Deus. Ajunta-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e façamos o teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Que todo o povo diga: Amém. Aleluia. Salmos 107. Livro 5. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor leal dura para sempre. Assim o digam os que o Senhor resgatou, os que Ele livrou das mãos do adversário, e reuniu de outras terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do mar. Perambularam pelo deserto e por terras áridas sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos. A sua vida se desfalecia. Na sua angústia clamaram ao Senhor, e ele os livrou de suas aflições. Conduziu-os pelo caminho reto até que chegassem a uma cidade habitada. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal, e por suas maravilhas em favor dos homens. Porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Assentaram-se na escuridão e nas densas trevas, aflitos, acorrentados,
pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso, ele os sujeitou a trabalhos pesados. Eles tropeçaram, e não houve quem os ajudasse. Na sua, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas aflições. Ele os tirou da escuridão e das densas trevas, e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. Sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas aflições. Ele enviou a sua palavra e os curou. Ele os livrou da morte. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Fizeram-se ao mar em navios, para negócios na imensidão das águas, e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Subiam aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem. Cambaleavam, tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Na angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas aflições. Reduziu a tempestade a um sussurro, e as ondas sossegaram. Diante da calmaria, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que o exaltem na assembléia do povo e o louvem na reunião dos líderes. Ele transforma os rios em deserto, os mananciais em terra seca. Faz o terreno fértil uma terra salgada, por causa da maldade dos seus moradores. Ali ele estabelece os famintos, para fundarem uma cidade habitável, semearem lavouras, plantarem vinhas e colherem uma grande safra. Ele os abençoa, e eles se multiplicam. Não deixa que os seus rebanhos diminuam. Quando, porém, reduzidos, são humilhados com opressão, desgraça e tristeza. Deus derrama desprezo sobre os nobres e os faz perambular em um deserto sem caminhos. Livra, porém, os pobres da miséria e aumenta as suas famílias como rebanhos. Os justos veem tudo isso e se alegram, mas todos os perversos se calam. Reflitam nisso os sábios e considerem os atos de amor leal do Senhor. Salmos 108. Canção. Salmo de Davi. O meu coração está firme, ó Deus. Cantarei e louvarei com todo o meu ser. Acordem, harpa e lira. Despertarei a alvorada. Eu te darei graças, ó Senhor, entre as nações. Cantarei louvores a ti entre os povos. Pois o teu amor leal é tão grande que ultrapassa os céus, a tua fidelidade alcança as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Salva com a tua mão direita e responde-me, para que sejam libertos aqueles a quem amas. Do seu santuário Deus falou: No meu triunfo dividirei Siquém e repartirei o vale de Sucote. Gileade é minha, assim como Manassés. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro. Moabe é a vasilha em que me lavo. Em Edom atiro a minha sandália. Sobre a Filístia dou o meu brado de vitória. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? Não foste tu, ó Deus, que nos rejeitaste e deixaste de sair com os nossos exércitos? Ajuda-nos contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Com Deus conquistaremos a vitória, e ele pisoteará os nossos adversários. Bom, pessoal, obrigado aí por mais um dia. Agradeço a companhia de vocês. Desejo que vocês tenham uma excelente semana e que Deus abençoe a cada um de vocês.